Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Mais de 7.000 arquivos foram extraídos do celular de Bolsonaro pela Polícia Federal. O conteúdo desse telefone nunca veio a público, até esse momento. Ô Técio, confirma se é verdadeira essa notícia aí, dá um retorno para mim. Indício de desvio de recurso público? O que é isso? A galera tá me pressionando aí, com medo de prejudicar até o senhor mesmo, nas decisões lá. O Estadão teve acesso com exclusividade aos arquivos que incluem conversas de WhatsApp, mensagens de áudio, vídeos e documentos. Uma das conversas mostra que Bolsonaro orientou o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, a assinar o pedido de uma abertura de CPI de abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa mirava diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Hélio Lopes enviou uma mensagem de áudio a Bolsonaro em 26 de abril de 2023, perguntando a opinião do ex-presidente sobre o assunto. Boa noite, presidente. A galera tá me pressionando aí, porque Eduardo, todo mundo assinou essa CPI de abuso da autoridade do TSE e do STF. E eu não assinei até agora porque, não queria entrar nessa bola dividida, com medo de prejudicar até o senhor mesmo, nas decisões lá. O que o senhor acha aí, mais ou menos? Bolsonaro respondeu em uma mensagem de texto. Foi curto e objetivo. Eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. Seu aliado entendeu o recado. Uma hora depois, ele respondeu: já assinei. Apesar da assinatura dos bolsonaristas, a CPI até hoje não saiu do papel. O conteúdo do celular também mostra que o ex-presidente tinha uma lista de transmissão para disparar informações contra o governo Lula e tentar exaltar o seu período como presidente. Olha a quantidade de conceitos aqui vagos. Nunca foi proibido de dar entrevistas ou discursar, mas de utilizar subterfúgios, explica, para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Caramba, cabe tudo aqui, gente. Divulgar entrevista em rede social é instrumentalização de entrevistas? Como é que se interpreta isso aqui? Avançando. Com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado. Que conceito é esse de material pré-fabricado? O discurso pré-fabricado quer dizer que o sujeito, numa entrevista, dar a sua opinião, que talvez seja a mesma há muito tempo, o fato de repetir uma opinião, que pode ser crítica ao Supremo Tribunal Federal. Eu não considero que haja uma ditadura do judiciário no Brasil. Eu não acho que existe uma ditadura do Supremo. Mas é crime dizer isso? Isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal? Levantar questões a respeito? Por pior que seja, é tudo muito subjetivo. Fica tudo no conteúdo, tudo muito dependente da palavra, da interpretação do juiz. E isso não mudou desde o primeiro momento. Para quem acha que Alexandre de Moraes recuou. Mantém a mesma base de controle do discurso aqui. O que é material, conceitualmente, o que é um material pré-fabricado? A instrumentalização de entrevistas, de discursos públicos, com a inclusão nesse discurso, ou na entrevista, ou no palanque, de material pré-fabricado. Então, palavras de ordem, falas que são tipificadas como atividade criminosa pelo Supremo Tribunal Federal, esse é um material pré-fabricado para postagem posterior nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Outro conceito, o que é o previamente coordenado? Como você afere isso? Que um apoiador de Jair Bolsonaro, que são milhões, certo? Que um apoiador de Jair Bolsonaro, ao publicar um conteúdo dele, ao replicar
um conteúdo dele estaria sujeito a ser mapeado e apontado como agindo de forma previamente concertada, sob coordenação. Coordenação de quem? Quem afere isso aqui, gente? Como se houvesse algum esclarecimento aqui, que não o esclarecimento de que reafirma o controle sobre o discurso, a limitação para a circulação da palavra do cara, quem quer que seja. Hoje é Bolsonaro, que você despreza, amanhã pode ser o cara que você idolatra. Isso aqui é censura prévia. Ah, não, mas ele pode dar entrevista. Eu pergunto, pode? Com todos esses condicionantes aqui, com todos esses conceitos, a depender do juízo individual de um ministro? Instrumentalização de entrevistas, material pré-fabricado, redes sociais de terceiros previamente coordenados. Quem delimita isso? Olha como está vago esse troço. Em processo penal. Aqui eu fiz várias perguntas, né? Que eu estou fazendo já no meu roteiro. Aqui. Trabalho. Quem afere isso? Quem determina? Quais as métricas? O que é instrumentalização de entrevistas ou discursos? Divulgá-los? Será instrumentalizar? O que é material pré-fabricado? Qual a definição para que possa justificar uma prisão? Quais as definições? Quais os critérios? Qual a previsão? Qual a base jurídica, meu Deus do céu? Como que a gente distingue terceiros previamente coordenados de terceiros que divulgam conteúdo do troço? São milhares de pessoas todos os dias. Qual a segurança jurídica que há para que Jair Bolsonaro é o objeto? Mas eu estou falando de conceitos, de precedente. Qual a segurança jurídica posta para que Bolsonaro possa se expressar? Mas, para que a sua expressão possa circular. E diante desse conjunto de subjetividades aqui, o sujeito é constrangido, intimidado, a não falar, sob o risco de ser preso, por publicações sobre as quais não tem controle, por uso de redes sociais sobre as quais não tem controle. Qual a segurança jurídica para o sujeito se manifestar? A pessoa fala, pô, André, tudo isso tem que fazer esse parênteses, né? Tenho, porque fica, né? Eu, Carlos Andreasa, à luz do material probatório que existe, considero que Jair Bolsonaro liderou o movimento golpista no Brasil. É exatamente por isso que eu sou rigoroso na cobrança, pelo respeito estrito ao processo legal. Porque isso aqui vai criando as condições para que lá na frente, como aconteceu com os petistas corruptos, para que lá na frente a casa caia e os corruptos circulem livremente, se jactando da própria inocência, e que os golpistas no futuro possam tentar reescrever a história também. São muitos elementos intimidatórios a partir do recurso a conceitos subjetivos. Tem muito conceito subjetivo aqui. Tanto na gestão do conteúdo, da identificação de conteúdos criminosos, como no uso, na forma. Alexandre de Moraes está controlando conteúdo e forma. Controlando para controlar o discurso. A gente está falando de processo penal, né? Quer ver um exemplo prático? Quer ver um exemplo prático de censura, de como a censura acontece? Aliás, a própria incoerência, tudo muito incoerente, nas gestões de Alexandre de Moraes. Bolsonaro não está proibido de falar, certo? Segundo Alexandre de Moraes. Ele pode dar entrevista, pode discursar. Mas Alexandre de Moraes não considerou a fala, o ato, a manifestação de Jair Bolsonaro divulgada em redes sociais, não considerou aquilo uma infração? Não infringiu a medida cautelar ao fazer aquilo? Mas ele está livre para falar e dar entrevista. De novo, vou falar de novo. Olha como são as coisas. Olha a subjetividade do troço, sob controle de Alexandre de Moraes. Ele diz que Bolsonaro pode dar entrevista, pode discursar.
público ou privadamente. No entanto, tendo feito isso, na Câmara, Alexandre de Moraes diz, não prendeu porque foi um ato isolado, mas Alexandre de Moraes diz que aquilo, que foi uma manifestação livre, certo? Discurso, diz que aquilo ali representou uma infração à medida cautelar. Pelo que, se reincidir, vai preso. O cara pode falar ou não pode? Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes,
dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América, logo a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.